E o curioso é o seguinte, a grande maioria dos políticos que se candidatam para o executivo sempre prometem que vão trabalhar em uma forma ou outra para diminuir esse peso sobre o Brasil, né? Esse custo do Brasil. Prometem, por isso que mas eu te falei, depois não cumprem. A cada entrada de governo e saída, há sempre uma esperança nesse sentido de rever essa questão da carga tributária, mas desde que eu entendo a questão da democracia, que começou, nós não tivemos essa benesse. Pelo contrário, parece que cada vez que entra a carga aumenta muito mais. Como é o caso que hoje nós tivemos o 10% do Fundo de Garantia em caso de emissão, que era só para ser temporário, no entanto, o governo luta para poder manter ele. Tudo que ele fala que é temporário, pô, é temporário até que alguém morra, né? Torna-se permanente. A terceira geração morrer. Bom, eu vi, aproveitando o caso que ele está comentando, eu vi uma vez a crise que teve na Europa há pouco tempo atrás, eles comentando o seguinte, que foi principalmente na Grécia, que eles sabiam o que tinham que fazer, mas sabiam que ninguém era doido para fazer, senão era a morte política daquele que estivesse governando. O que você sente nessa situação? Hoje no Brasil, realmente os políticos não querem realmente assumir a responsabilidade, a hombridade de tentar mudar essa situação, simplesmente por causa do eleitoral? Fernando, né, boa noite, aos telespectadores e aos meus amigos aqui presentes. Olha, falar em direito do trabalho é sempre muito difícil, porque o direito do trabalho ele é fruto do sistema capitalista, né? Então, ele nasce do sistema capitalista. Então, a gente costuma dizer que o direito do trabalho e o sistema capitalista, eles andam lado a lado. Mas muitas vezes eles entram em rota de colisão, né? E muitas vezes, e a gente percebe isso nos dias atuais, o lado econômico sempre, nesse caso específico, está atuando de forma mais forte, né? Quer dizer, as questões sociais estão sendo deixadas de lado. Então, por isso que aquele governo que vai primar por essa perspectiva econômica de seu governo, ele acaba, então, tentando focar a sua atuação nesse lado econômico e deixando essas questões sociais de lado, e isso certamente afeta todo mundo do trabalho, acaba afetando o empregador, mas afeta também o empregado. E eu queria só fazer um rápido aqui, quase resumo que os colegas disseram, né? Na verdade, o que a gente realmente vive no direito do trabalho na atualidade é uma flexibilização de direitos, né? Então, para o telespectador entender, a flexibilização, ela quebra aquela proteção que o direito do trabalho dá ao trabalhador, né? Então, ela acaba modulando aquela proteção à atualidade. E isso certamente vai contrário aos princípios do direito do trabalho. Então, isso certamente vai trazer aí uma colisão e um conflito natural, né? A questão que foi dita também com relação à economia, né? A economia brasileira é uma economia que é globalizada, internacionalizada, então a concorrência acaba sendo um dos motivos também de nós estarmos vivenciando um direito de trabalho mais frágil, né? Então, acho que esse é o grande desafio hoje do direito do trabalho, é você efetivar essas garantias constitucionalmente, né, descritas e garantidas, e, ao mesmo tempo, não perder essa marca de proteção que é própria do nosso ramo trabalhista. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Como é que nós vamos flexibilizar, trazer harmonia, né, na relação entre capital e trabalho? Porque muitas vezes não existe má fé. Vamos ser honestos. Uma coisa é o empresário que age de má fé e acaba forçando a flexibilização para ele ter mais lucro. A outra, quando a gente vê em alguns casos, a pessoa chega até para os empregados e fala, gente, ou a gente faz isso ou então eu fecho. É verdade. Fernando, só uma parte também com relação à questão da tributação, né? Nesse 102% está envolvido também carga tributária direta, mas também direitos sociais trabalhistas. Então, a gente tem que fazer um pouco dessa separação, até para o telespectador também entender. Quer dizer, a carga tributária, infelizmente, ela não tem uma resposta à sociedade. Não tem retorno. Ela não tem um retorno. Então, isso já é um primeiro ponto de fragilização. Agora, a carga trabalhista, ela, de certa forma, ela acaba fomentando o próprio sistema. Vamos dar o exemplo do 13º salário, né? Quer dizer, a época que o comércio... o benefício do trabalhador. Exatamente. Esse é direto. E mais do que direto, né? Ele automaticamente ele é repassado para o próprio sistema. Quer dizer, no 13º salário, no ano, então, né, no final do ano
nos meses aí de novembro e dezembro, é a época que o comércio mais se alegre. valoriza, né? Por quê? Por causa de um benefício trabalhista. Então, é só para fazer essa separação, né? A carga tributária, infelizmente, ela não retorna à sociedade. A carga, entre aspas, trabalhista, ela acaba retornando necessariamente à sociedade de consumo, né? E a grande tristeza que não só os empresários sentem, mas que paga, que é obrigado a pagar, mas também o próprio empregado que pensa, puxa vida, isso poderia vir para o meu bolso? Não, vai para o governo. E a gente sente que não vem mesmo. Não retorna. Isso é um sentimento geral? Você acha que tanto de trabalhadores como o próprio empresariado sente isso? Eu acho importante a gente fazer uma colocação, porque nós estamos falando de encargos, de carga tributária, mas quanto vale, qual é o poder de compra do salário do trabalhador de um modo geral? Isso é uma questão importante, porque quando você fala o custo do trabalhador Brasil ele é alto, mas aquilo que o trabalhador ganha é suficiente para a sua manutenção e de sua família, Sem dúvida, sem dúvida. é um ponto importante. Na verdade, tem uma outra questão também, é a produtividade do trabalhador também. Sim. Ou seja, o quanto que o trabalhador ele acrescenta com o seu trabalho ao valor produzido, né, pela empresa, né? Que é um Tanto outro que ele problema. contribui para o lucro da empresa, através da Exato. sua força de trabalho. O curioso é o seguinte, quando a gente fala muito isso, a gente tenta separar um pouco grandes empresas, que ela tem, de certa forma, crédito, ela levanta financiamentos a longo prazo. Você vai pegar um microempresário, você vai pegar um pequeno empresário, o cara não consegue nunca as mesmas condições de poder alavancar a sua empresa a longo prazo. Já as grandes empresas, pega financiamento de 5, 10, 15 anos e renovam, lançam papéis no mercado, consegue fazer isso. Agora, você imagina que é uma frase que a gente sempre ouve, né? O pequeno empregado, ele diz o seguinte, nesse meio, essa relação do trabalhador e o empregador, ele pensa o seguinte, poxa, o salário é pouco para quem recebe. Mas é muito para quem paga. Mas é muito para quem paga. E aí tem uma questão interessante, porque aí o salário, ele é pouco para quem recebe, e daí vem os benefícios. Quando você falou há um tempinho atrás com relação ao seguro-desemprego, salário família, né? Por que tem esses penduricalhos? Muitas vezes o trabalhador, quando ele busca uma vaga, mais do que o salário, ele quer saber quais são os benefícios. Ou seja, eu vou ter o vale transporte, o vale alimentação, né? Tenho tantos filhos, tenho Plano de salário saúde, família, plano de saúde. plano de Plano de saúde saúde, hoje em dia é estratégico demais. auxílio creche, né? Então, eu acho, justamente pela falta de políticas públicas que possa dar ao trabalhador, à população de modo geral, aquilo que ela necessita, que é o básico, né? Saúde, educação, moradia, vem os benefícios para tentar cobrir isso de alguma forma. O empregador acaba assumindo a postura do governo, né? Quer dizer, Isso. fazendo aquilo que o governo deveria fazer, mas isso onera de qualquer forma também. Mesmo porque existem as discussões trabalhistas se aquele benefício vai ou não vai incorporar ao complexo remuneratório, né? Que já é mais um perigo que as empresas, né? Embora a empresa queira, por iniciativa dela, às vezes dar essas condições sociais, nós temos a política também da justiça e do direito de trabalho que faz com que aquilo integre ao salário. Então, às vezes o empresário não tem condições de continuar efetuando aquele benefício, ele já não tem como tirar. Já está incluído do salário, já está dentro dos padrões salariais do empregado, e aí vai complicando mais. E é o que falou bem, é uma transferência do governo federal, vamos dizer assim, para a iniciativa privada manter esses benefícios sociais, que não deveriam vir dentro de uma empresa. Da empresa, a questão salarial, ela tem que pagar um bom salário, mas é claro que com essa condição que o governo possa dar para a empresa fazer isso. A gente tem um sentimento que também, eu preferiria 1000 vezes ter condições de dar uma creche, do que pensar que o governo vai aumentar o meu imposto e a gente não vê o retorno. Não, se eu puder fazer uma creche, eu vejo o resultado na hora, porque eu que estou gerenciando ela. Isso aí, de certa forma, assim, é um benefício para a empresa, que a empresa vê o retorno imediato. E os empregados também, né? Mas as grandes empresas têm incentivo, na medida que elas dão esses benefícios. Isso não chega nas empresas O pequenas. problema é o pequeno empresário, daí a grande rotatividade de mão de obra. Né? A gente observa muito aqui em Belo Horizonte, é muito comum de você passar num determinado percurso que você sempre faz, e ali, abriu esse bar aqui, ou abriu essa loja. Aí passou um tempinho, você passa, já fechou essa loja, já abriu outro bar. Não é assim? Porque o pequeno empresário, ele não consegue, porque ele não tem esse incentivo. O que é inversamente ao contrário e justo do que deveria ser. Os grandes, não. E aí o que a gente observa também, que as grandes empresas, elas cada vez mais exploram também do trabalhador, porque na medida que elas têm um lucro maior, eu penso, né, aí é a minha opinião, a minha avaliação,
elas deveriam investir mais nos seus empregados, porque, consequentemente, o empregado que ganha bem, que se qualifica, ele vai trabalhar melhor. E lá na ponta, a empresa tem um lucro, tem retorno disso também. Às vezes, eu fico sem entender essa falta de investimento no próprio trabalhador. Não sei se vocês têm essa resposta. E hoje em dia, o capitalista está atrás de uma mão de obra qualificada, está vindo de fora. É uma realidade que está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Lisandro, que eu vejo como um fenômeno. Eu lembro, há 2, 3 décadas atrás, na universidade, um professor comentando, fazendo uma comparação. Isso no final da década de 80. Ele fazendo o seguinte, que no Brasil, o produto interno bruto era assim, o agrícola correspondia para uma grande parte, o industrial, e quando falou do sistema financeiro, o sistema financeiro corresponde por quase o PIB, uma fatia muito grande, e serviços um pouco. Aí ele comparou com os Estados Unidos. Porque naquela época, ainda mais com inflação, a gente vivia de capital de juros e não de giro. As empresas vendiam à vista para aplicar o dinheiro. Tentavam fazer isso para poder ganhar algum tipo de lucro sem ser na própria produtividade. As coisas vieram mudando. Nos Estados Unidos, mostraram que mais de 40% do PIB são serviços. E a gente vem assistindo como é que a mudança vem do Brasil de lá para cá. Um exemplo que aconteceu entre os bancários. Quantas centenas de milhares de funcionários existiam no sistema bancário? E a grande maioria foi para a rua. Então a gente vê que quem trabalhava para esse sistema foram automatizados, muita coisa mudou, internet, computadores e equipamentos, e o pessoal foi para a rua. A quantidade que cresceu na área de prestação de serviço, o sistema de franquia no Brasil vem explodindo. E aí fica aquela... O que você assiste desse fenômeno? Ele é sem retorno. O que a gente começa a ver também é o seguinte, a quantidade de gente que hoje quer um concurso público. Parece que no Brasil esse ano vão ter mais de 110 mil vagas de concurso público. Me explica um pouco esse fenômeno aí. Na realidade, nós temos uma sociedade brasileira que ela foi instituída muito dependente do Estado. Isso vai afetar nas relações de trabalho e no empreendedorismo. Isso é um plano de governo? Eles querem mais o Estado mais dentro do mercado? É por causa disso? Na verdade, o Estado ele tem que intervir no mercado. Não, sem dúvida, mas ele está querendo crescer. Exatamente. E esse é um problema, né? No Brasil, pelo menos nos últimos anos, a gente está enfrentando essa questão de administração. À medida que a economia não cresce, o Estado cria mecanismos de intervenção para dinamizar a economia, gerar empregos, e aí você tem uma economia muito ainda estatizada. Muitas empresas hoje no Brasil têm como principal cliente governos, ou municipal, ou estadual, ou federal. Ou seja, se aquele fornecedor, né, se o governo parar de comprar, ela vai entrar em situações difíceis. Então, a economia Por isso que o maior cliente dele é o comprador. É o cara que tem um cargo lá de comprador, é o cara que ele mais tem foco, né? Exato. Então, conseguiu alguma forma de ganhar um contrato. Isso, e aí, infelizmente, a nossa economia brasileira está muito pautada nisso. Então, esse Estado muito presente, ele vai atrapalhar o empreendedorismo. E demais, e entre outras coisas também que afeta a nossa dependência do governo mesmo. A gente não diferentemente dos Estados Unidos, onde você tem um indivíduo proativo, vamos chamar assim, né? O brasileiro ainda está muito... É uma falta de cultura. É um problema cultural nosso. A gente ainda é muito dependente de um decreto, da bênção governamental para começar a agir, né? Enquanto que isso outros países pode é diferente. Ser um resquício negativo da própria CLT? Sim, sem dúvida. Porque paternalismo que nós não conseguimos sair Se a gente não dele. tivesse a CLT, o povo ia estar todo mundo pulando igual nos Estados Unidos. Não, ia ser todo mundo escravo. Assim. Pulando não estaria. Mas a verdade é a seguinte, a CLT, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que é um grande avanço para todo mundo. A gente não tem dúvida nenhuma. O que a gente vê é o seguinte, aonde que isso aí talvez prejudicou e como é que a gente faz, então, para mudar essa consciência de gerar mais empreendedorismo na nação? Hoje nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos voltar daqui a pouco, e aí eu quero pegar esse ponto, principalmente entre o empresariado e vocês, eu convido vocês todos para ajudar a gente descobrir isso. Até onde
esse plano de governo, de termos um governo muito paternalista, muito empregador, o governo dentro do mercado, isso é bom ou ruim para o crescimento da nação? Se a gente pensar esse ano, daqui 5 anos, 10 anos, tudo bem. Mas se a gente pensar daqui 50 anos, será que nós estamos perdendo a corrida da concorrência internacional? Será que quanto mais estatizados os portos ou estradas, o que for, melhor ou pior? Melhor privatizar? Porque isso aí é uma conversa, um debate enorme hoje em dia, não é verdade?